Fala criativo, bem-vindo agora ao nosso vídeo do canal sobre essa conceituação de campanha publicitária. Só uma observação antes da gente entrar no vídeo, obviamente, né, na conceituação da campanha, eu tenho dois avisos para você. O primeiro, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, tá? Porque ele vai ser um conteúdo um pouco denso, onde basicamente eu vou estruturar como que eu te ensino um processo criativo, que é o que a gente trata dentro do nosso treinamento, que é o draft, tá bom? Então a gente vai dividir isso em duas partes. A primeira forma, como eu analiso e crio um conceito criativo, e depois como que realmente a gente cria isso via Photoshop e dá vida a essas ideias, beleza? Então basicamente o aviso inicial é esse, e só resumindo antes da gente entrar. Então outro aviso é o que? Isso aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo não dá 5% do que eu te ensino no Draft, que é o nosso treinamento mais completo de design, que eu te ensino tudo que eu sei e construí ao longo de 10 anos de carreira no design que tá lá dentro. Ou seja, seu acesso é vitalício, você paga uma vez e você recebe para sempre. A gente começou o Draft com 40 aulas, já passamos de 120, a tendência é que ano que vem a gente beire os 200 aulas, tá? Então eu recomendo você conhecer, o link vai estar na descrição dessa aula e bora lá sem mais delongas, vamos nessa. Então basicamente, criativo, como que funciona quando a gente fala de campanhas publicitárias, quando a gente fala de criação de KVs, de campanhas, enfim, do que a gente tem que analisar? Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: o nosso processo criativo como designers, a gente não pode criar só o que a gente gosta, só o que a gente acredita, só o que a gente faz. Por quê? Porque cada cliente, cada job, cada projeto tem uma necessidade e cabe a você do outro lado da tela entender essa conceituação e obviamente colocar isso em prática. Em que sentido, Alex? Tudo começa pelo briefing. Se você não tem um briefing, se o cliente não te tem um briefing, se vocês não estão bem alinhados, com certeza lá na frente, na hora que você desenvolver o visual disso, vai ter refações, vai ter dor de cabeça, vai ter aquele assim, cara, por que eu peguei esse job, né? Nossa, tá dando uma dor de cabeça do caramba. Por quê? Porque você não tem um briefing bem alinhado. Então o ideal é que você sempre tenha um briefing. E aí o briefing venha, né? Pode ser que seja vindo do cliente, pode vir por meio de agências publicitárias, ou cabe a você do outro lado falar, não, peraí, então entendi a sua ideia, entendi a sua necessidade. Só que para a gente conseguir ser assertivo no seu material e obviamente criar o que você procura, a gente precisa de um briefing. E aí cabe a você do outro lado oferecer um briefing para a agência, o cliente que está te contratando, para entender a necessidade dele, e aí sim você vai criar com base nas respostas dele. A gente não cria, principalmente aqui no Alpha Studio, e quando eu ensino dentro do Draft, a gente não cria coisas da nossa cabeça, a gente não cria coisas que a gente acha que funciona. Nós criamos coisas que a gente analisou no briefing, entendemos como conceitualizar, ou melhor, como dar vida àquela ideia, ou enfim, transformar aquilo em algo concreto, e aí sim a gente faz nossa criação, até porque isso fica mais fácil de você defender e vender a ideia lá pra frente pro seu cliente. Porque um exemplo assim, ele falou que quer uma estrela porque ele gostou de uma estrela, um balão de estrela. Então a hora que você vai construir o layout, você já sabe o que o cliente está procurando, o que ele está desejando, e você vai colocar esse balão de estrela. Se por algum motivo você tá fazendo, já fez algumas refações, e ele fala assim, mas eu não gostei desse balão de estrela, você fala, não, peraí, no seu briefing você me conceituou que você queria um balão de estrela, então tá aqui o balão de estrela. Isso te cabe até como defesa conceitual, e com certeza, dependendo obviamente da sua logística, da sua negociação, isso pode ser cobrado à parte em alterações, porque se você deixa a mercê do cliente, às vezes você sem nenhuma defesa, sem nenhum briefing, sem nenhum conceito, você vai ficar batendo bola e voltando e não vai sair do lugar, fechou? Então esse é um 360 de um pouquinho do que a gente trabalha no Draft, que eu te ensino sobre briefing, conceituação, campanhas. Então bora agora pra mão na massa, que eu vou mostrar pra vocês como que eu realmente entendi, né, esse projeto que nós estamos criando aqui. Nós vamos criar, né, no YouTube, dividido em duas aulas, e eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso processo criativo, de como que funciona essa conceituação e criação desses materiais, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, algumas informações que são aqui nesse material eu tive que adaptar, obviamente, para não, né, divulgar informações, como é que fala? Informações sensíveis, né, do nosso cliente, da nossa agência. Então eu tive que fazer algumas adaptações, então o briefing não é 100% esse que vocês estão vendo aqui, mas vocês vão entender que a partir desse briefing que veio da agência que nos contratou, nós entendemos ele, e aí sim depois a gente cria o visual. Então vamos lá. Então basicamente o que acontece? Isso aqui é uma conceituação da campanha, certo? Esse foi o briefing que a agência me enviou. Uma grande rede atacadista consolidada há vários anos em uma cidade do interior iniciou um novo ciclo de expansão. Desde a sua chegada, a marca revolucionou o comércio local ao oferecer preços muito mais baixos e uma nova experiência de compra para a população. Ou seja, a gente está entendendo que a gente está falando de varejo. O que acontece? Quando a gente fala de varejo, no caso são empresas que têm preço acessível, trabalham com uma grande massa, ele vende para um grande público, principalmente no mercado, essas coisas assim, são redes de varejo. A nossa comunicação tem que ser direcionada à rede de varejo, tá? Daqui a pouco a gente fala isso, mas você já tem que começar, beleza, então meu cliente é do ramo de varejo, ele é do ramo de tecnologia, ele é do ramo de construção, ele é do ramo empresarial. Isso já começa a moldar, né, a sua parte criativa. É isso que você tem que analisar ao ver um briefing, beleza? Então, com o tempo, o espaço físico da primeira loja se mostrou limitado diante do crescimento da cidade e do aumento do poder de consumo da população. Percebendo o potencial da região, reconhecida por sua economia forte e crescente, o grupo responsável pela marca decidiu investir uma
nova estrutura moderna e completa, ampliando a sua presença e fortalecendo o seu posicionamento de liderança. Ou seja, nesse parágrafo, a gente consegue ver que ele está falando que o objetivo, então, desse tipo de campanha, desse tipo de ação, desse marketing específico é o quê? É mostrar nova estrutura. É você falar, ó, galera, eu tô com essa loja e agora eu tenho essa nova loja. A gente consegue ver que a ideia aqui, então, é o quê? É mostrar que eles vão ter uma nova empresa, uma nova sede, uma nova, né, loja que seja, e eles querem divulgar isso para mostrar para a população que agora eles conseguem ter um atendimento em 2 lojas, numa loja melhor, etc, etc, etc. Então a nova loja, ó, já complementando um parágrafo abaixo, a nova loja chega como um marco para a cidade, ampla, climatizada, com setores exclusivos como padaria, açougue, peixaria e projetada para oferecer mais conforto, praticidade e experiência de compra. Ou seja, isso aqui é só um complemento sobre a informação anterior, que ele está falando que realmente essa nova loja ela vai chegar para mudar ali os moldes de como o comércio enxerga, como que a marca se posiciona e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a conceituação da campanha. Então, a partir desta conceituação da campanha, a gente tem que ter o objetivo e o conceito criativo que a agência já nos entregou como briefing. Mas, às vezes, o seu briefing não vai ter essas outras observações. Mas somente pela conceituação, como eu já falei para vocês, vocês conseguem ver, entender e já começar a planejar como que seria essa criação de parte visual a partir das informações que foram te solicitadas, ok? Então agora, como objetivo da campanha, né? Posicionar a nova loja como um presente para a cidade, uma conquista coletiva que reflete a prosperidade local. A comunicação deve, isso é muito importante. Como eu já falei para vocês, a gente não cria coisas da nossa cabeça e não criamos coisas que a gente gosta. A gente pode criar para o nosso portfólio, para projetos fictícios, para qualquer coisa, coisas que a gente gosta. Mas quando a gente trabalha com clientes, com agências, com projetos que vão para a rua ou outra coisa, você tem que matar a necessidade daquela dor daquele cliente. Seja divulgar um projeto, divulgar um produto, divulgar uma campanha, divulgar alguma coisa. Que basicamente o nosso projeto, o nosso papel como designer é botar aquela ideia, né, na cabeça do cliente materializada em uma forma visual para chegar no objetivo que ele estava imaginando. Então o objetivo dessa campanha, por exemplo, é posicionar a nova loja como um presente para a cidade, né, como eu já falei para vocês. E aí que deve ter na comunicação, né? Valorizar a grandiosidade da nova estrutura. Ou seja, por aqui a gente já consegue entender que nesse item a ideia é o quê? Valorizar a grandiosidade da nova estrutura. Ou seja, eu já começo a analisar o briefing e consequentemente começo a fazer algumas anotações. Então a gente tem que dar o quê? Dar ênfase na loja, no projeto, no 3D, na imagem, porque eles querem mostrar que vai ter uma nova loja, como eu já falei para vocês anteriormente, e que essa loja ela é uma grande loja. Então é isso que eles querem enfatizar no layout. Por isso que a gente tem que, no caso, já começar agora a pensar de forma criativa que a gente consegue resolver esses problemas. Mostrar os diferenciais que melhoram a experiência do cliente. Ou seja, isso daqui vai estar muito relacionado à parte textual. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, bullets com informações, destaques para os diferenciais, porque a ideia aqui é o que? É mostrar para quem tiver o consumidor em alguma peça, um outdoor, um cartaz, um banner, um post, um story, mostrar os diferenciais que aquela loja vai ter. E obviamente isso vai depender das peças solicitadas mais para frente. Reforçar o orgulho e vínculo emocional com a marca, ou seja, como que a gente reforça, né? Como é que a gente entende quando a gente fala que quer reforçar esse vínculo emocional com a marca, reforçar o orgulho? Basicamente, no design, a gente reforça isso de forma humanizada. O que significa isso? Trazer um personagem humano. Quando eu falo isso, no caso eu posso trazer um homem, uma mulher que se pareça mais com a região, com a população da região, enfim, alguém para a pessoa bater o olho naquele layout, por exemplo. Óbvio, isso não é regra, tá, galera? Você pode fazer um material sem nenhum humano, sem nenhuma pessoa, sem nenhum modelo, não tem problema. É que neste caso, analisando todo esse contexto do que eu já entendo do cliente, entendo a necessidade dele, aqui eu entendo que trazer um personagem humano, seja uma mulher, um casal, um homem, com os destaques daquele local que essa empresa se localiza, faz sentido para a gente realmente reforçar esse orgulho e esse vínculo para quando a pessoa vê ela, né, se identificar com aquela pessoa e obviamente com a comunicação como um todo, fechado? E aí obviamente agora a gente vem para a última fase do objetivo da campanha, que é lembrar que agora são 2 lojas e que representa mais economia, mais conivência, mais vantagem. Ou seja, essa informação específica, ela é muito interessante no sentido assim, vão ser 2 lojas. Peraí. 2 lojas. Ou seja, o foco deles aqui vão ser 2 lojas. Ou então a gente vai ter que ter ali elemento número 2, sabe? Balões, inauguração, confete. Porque a gente tem que mostrar que, primeiro, é uma grande loja que tá por vir,
é uma nova loja, ou seja, não existe, e segundo, mostrar que é uma coisa nova, e agora vão ter duas lojas dessa mesma empresa naquela cidade, porque as pessoas às vezes podem associar que, eles vão abrir essa loja e vão fechar outra. Não, a ideia dessa comunicação, dessa campanha é mostrar que, galera, estamos chegando com uma nova loja, maior ainda, com mais destaque, mais produtos, mais vantagens para você, consumidor, consumir com a gente e, obviamente, fortalecer a marca. Esse é o objetivo da campanha, por tudo que a gente olhou aqui e chegamos nessa análise. Então, eu tô mostrando para vocês um pouco do nosso processo criativo, que eu te ensino lá com calma no draft, né? O passo a passo mesmo. Mas aqui, como a gente tá falando do vídeo do YouTube, para ele não ficar um conteúdo tão maçante, tão grande, a gente vai dividir em 2 aulas. Então, eu tô mostrando para vocês como que a gente realmente pensa, né? Para que quando a gente recebe um briefing, a gente começa a analisar a parte criativa e, obviamente, conceituar a partir das informações do cliente, não coisas que a gente gosta ali no dia a dia. Então, a gente entra agora na parte do conceito criativo. O que acontece? Do conceito criativo, basicamente assim, a agência, o cliente tá falando, galera, esse conceito criativo é o que a gente enxerga que faz sentido para o material. É o que a gente enxerga que faz sentido o que a gente está imaginando. É o que a gente enxerga que faz sentido porque a gente acredita. Nem sempre você, designer, você do outro lado da tela que está pegando esse briefing, precisa seguir esse conceito criativo à risca. Fica a seu critério, porque não eles estão te contratando como um designer, como um criativo para você sugerir ideias, você criar o visual disso, você realmente colocar a ideia que estava só na cabeça materializada em um visual. É para isso que você está sendo contratado. Então não espere sempre ou espere, por exemplo, o cliente falou que, feito para você no vermelho, eu vou colocar lá feito para você no vermelho porque o cliente tá falando. Não, você pode sim colocar igual ele tá falando porque foi uma sugestão dele, mas você também pode sugerir uma outra ideia ou uma coisa a partir do vermelho, por exemplo, que não precisa estar no texto, ele pode estar em um outro elemento. Então cabe a você ter essa ideia criativa e essa parte criativa para você entender que o cliente está me dando esse direcionamento, então eu posso usar isso aqui como base, ou então a partir disso eu posso adaptar para outro cenário, fechado? Então um conceito criativo feito para você, que no caso é uma frase, né, um lettering que a gente vai trabalhar no nosso material. Então isso aqui é super importante você já analisar, que no caso ele vai ser, como a gente tá falando ali, né, um conceito afetivo, direto, humano, que reforça que cada detalhe, né, do ambiente ao atendimento foi pensado para foco nas pessoas. Ou seja, isso aqui é um lettering, uma faixa, tipo, tem que ter um destaque, entendeu? Essa aqui é a frase principal, ele tem que estar um destaque no material. E aí, tom e emoção, que é que a agência nos trouxe, né? Ele quer ter proximidade e carinho, como se ele se importasse com o cliente, como não, né? Como eles se importam com o cliente, confiança e familiaridade, que é igual aquela história, né, que eu falei pra vocês, do cara bater o olho e falar, realmente tipo, faz parte do nosso dia a dia, eu identifico com aquela pessoa, eu identifico com aquela marca, eu identifico, né, com aqueles modelos e assim sucessivamente, e alegria e celebração, ou seja, que a gente tá trazendo essa ideia de falar, agora é mais uma nova loja, então a gente tá junto, construindo e melhorando coisas que a gente até então não tinha nenhuma, agora já tem 2. Então é mostrar que o cliente, o consumidor final, ele faz parte, né, dessa inauguração, desse conceito, enfim, dessa ideia. Então aqui a gente consegue entender que, a partir dessas informações, a gente tá trazendo então uma pessoa, um modelo, enfim, com um sentimento de pertencimento, alegria, né, fazer parte. Então a gente tem que trazer aqui alguém, ou um conceito para trazer essa emoção e esse tom que eles estão nos solicitando, alguém que esteja realmente como se estivesse fazendo parte daquele material. Não dá para trazer uma pessoa com a cara fechada, sei lá, de braço cruzado, umas coisas assim. Tem que se mostrar que aquela pessoa realmente ela tá feliz com aquela nova inauguração, ela se sente parte para realmente refletir nos consumidores finais. Fechou? E aí a gente vem agora na identidade visual e linguagem. Então aqui o cliente ele já dá um direcionamento pra gente do que ele enxerga que faz sentido. Basicamente são as cores quentes e vibrantes. Então como a gente já entende o cliente, né, a gente já trabalha com o cliente, a gente já sabe a paleta de cores da identidade do cliente, da marca, de como já trabalhamos de outras campanhas e outros tipos de materiais. Ou seja, aqui a gente já sabe que a gente vai seguir a base que a gente já criou. Não vamos sugerir coisas fora da curva. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Quando o cliente está te passando isso no brief, ele está falando o seguinte: olha, as cores que eu quero que trabalhe em materiais, por exemplo, são vermelho, amarelo e laranja, como ele colocou aqui. Não adianta você vir querer trazer um roxo, trazer um azul, trazer um verde. O cliente não pediu isso, como eu já falei para vocês podem trazer isso em elementos básicos, mas se o cliente já tá te dando um direcionamento, um briefing, uma ideia do que ele quer ou acredita, não tem o porquê você seguir um outro rumo, a não ser que você, como designer, como criativo, entenda que, eu vou fazer essa ideia do cliente, que eu acho que vale a pena, e depois eu vou fazer uma outra ideia que eu acredito. Você pode fazer isso, mas aí depende do quê? De verba desse projeto, depende do seu tempo, depende do seu relacionamento com o cliente, depende de vários fatores que, obviamente, você,
cabe a você do outro lado analisar se faz sentido você seguir realmente a risca o que está no briefing, mas não ficar preso àquilo, ou você criar uma outra ideia e sugestão que você acredita, mas obviamente tem esses outros fatores que você vai ter que analisar se faz sentido ou não, tá? Então aí vem agora já com o direcionamento do cliente. Então olha aqui, ó, a gente está fazendo toda essa análise do briefing que o cliente foi nos passando, e agora a gente chegou num outro tópico muito importante que ele já não dá um direcionamento. Então olha aqui, um personagem jovem, sorridente, usando uma camisa com a marca e fazendo sinal de 2, representando expansão, segunda loja, vitória e otimismo, espírito jovem. Então olha que legal, o cliente já falou que ele quer isso daqui, mas antes mesmo dele nos falar, somente analisando o briefing, a gente já pensou em possibilidades que poderiam estar encaixando nisso que o cliente imaginou. Ou seja, só para vocês entenderem o reforço desse pensamento criativo. Mesmo se o cliente não tivesse passado essas informações pra gente, com certeza, do pouco que a gente está anotando aqui e falando, a gente seria muito mais assertivo. Porque, como eu falei para vocês, ele queria, no caso, ele não falou em nenhum momento antes de chegar nesse tópico, ele queria uma pessoa, ele queria um jovem, ele queria alguém, né, fazendo parte, ele só deu alguns direcionamentos. Mas a gente aqui conversando e analisando o briefing, a gente já pensou aqui, então a gente pode seguir um caminho assim, um caminho assado, mas agora a gente consegue ver que um reforço do briefing, continuando o briefing do cliente, ele já traz um direcionamento ainda mais interessante. Então pronto, não tem o porquê a gente já fugir disso. Então se o cliente entende que um personagem jovem, sorridente, usando a camisa com a marca e fazendo o sinal de 2 vai fazer sentido, ele vai representar tudo isso aqui que ele está colocando e vai trazer a identidade da nova loja, perfeito, então vamos seguir essa ideia, até porque é uma ideia muito boa, né? Cabe a você também, como designer criativo, analisar se a ideia que o cliente está te passando é uma ideia que faz sentido. Nem sempre vai fazer sentido, às vezes na cabeça do cliente faz sentido, mas na hora que você vai colocar aquilo em prática, não faz sentido nenhum. Cabe a você ter essa análise criativa e basicamente esse direcionamento de falar isso funciona ou isso não funciona. E a hora que você vai apresentar a sua campanha ou você vai apresentar a sua ideia, você fica, né, fica a mercê de você falar, eu entendo que o briefing falava assim, assim, assado, mas na hora de executar nós entendemos que o melhor caminho poderia ser assim e não assado. Então é mostrar para o cliente que tem um motivo porque vocês seguiram aquele tipo de criação, né? Não simplesmente, essa aqui é a proposta, tamo junto, como se você tivesse nem visto o brief ou a ideia do cliente, entende? É isso que eu tento passar muito no draft. Você tem que ter um processo criativo, você tem que se basear no que o briefing tá te passando. E aí a gente entra agora nas peças da campanha. Então as peças da campanha seriam um outdoor, um outro outdoor, aplicações de bottom, porta pin pads que fica no caixa, né? Como a gente tá falando de um mercado, é aqueles materiais que ficam no caixa que você coloca ali os dígitos. E a gente entra aqui para a parte da síntese estratégica, que é basicamente um resumo de tudo, né? A campanha ela vai unir modernização e emoção, não é apenas uma nova estrutura, sobre o crescimento, reconhecimento e pertencimento. A marca se consolida como um símbolo de prosperidade local e reforça aqui, aonde tem, no caso o nome da marca que a gente tirou, né? Mas vocês vão ver no material, tem cuidado para esse orgulho de ser da cidade. Ou seja, nesse tipo aqui de material, a gente tá só reforçando a última coisa pra gente ir pro segundo vídeo, que é a parte da criação e a parte das peças. Então, resumindo, a gente tá falando que a gente quer criar uma nova campanha, um novo tipo de material que vai ser divulgado, uma nova loja, e vai ter pessoas que vão estar mostrando que aquela pessoa ela se realmente se identifica com aquele modelo, se identifica com aquela loja, é o pertencimento de falar, eu faço parte disso, né? Então, basicamente, a gente analisou no brief todo esse conceito visual antes mesmo de... Quer dizer, a gente analisou todo esse conceito criativo antes mesmo do visual. E agora sim, no segundo vídeo, né, que eu vou deixar no card aqui em cima, você vai seguir com a gente na hora a gente vai analisar as peças e pensar agora como que a gente materializa toda essa parte criativa e análise de briefing numa forma visual, para aí sim vocês entenderem como que nós fazemos as criações por aqui. Fechou? Bora para a próxima aula.